ter o que fazer. Então perceba, a Bíblia vai dizer que Noemi está vivendo um período de fome, houve uma seca naquela região. O que o texto nos faz entender é que existem situações na nossa vida que são situações áridas, mas que são situações que fazem parte do processo. Eu não sei se você já viveu situações que você se viu em grandes adversidades e você disse: Deus, e agora o que fazer? E muitas vezes nós achamos ou imaginamos em nosso coração que a melhor decisão que nós devemos tomar é mudar, é sair dali. E nessas horas é como se Deus estivesse falando no íntimo da sua alma: fique no lugar onde eu te coloquei. Perceba, existem fomes, períodos de escassez que são necessários você atravessar. Queridos, o que é que eu venho dizer ao seu coração nessa noite? É que a vida não é só feita de rosas, a vida é feita de espinhos. O caminho que nós trilhamos tem pedras que precisam ser atravessadas, tem obstáculos que precisam ser superados. Se diante da luta, das dificuldades você fugir, você vai sofrer perdas ainda maiores. A vida, os processos da vida são feitos de alto e baixo, porque os períodos altos da vida nos fazem nos regozijar, nos alegrar, mas os períodos de adversidade nos ensinam a crescer, nos ensina a criar músculos, tenacidade, nos ensina a criar força, nos ensina a criar capacidade e rigidez para enfrentar as adversidades. Por vezes nós queremos viver as fases boas da vida e muitas vezes achamos que a vida precisa sempre ser aqueles momentos de alegria, e não é assim. Você vai ter momentos de grandes conquistas, mas se prepare para as guerras, para as batalhas, para as lágrimas, porque esses períodos também existem. Perceba que eles saem do lugar da bênção. Agora olha o que o texto vai dizer. No versículo de número 22, a Bíblia diz assim: assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Olha só, ou seja, houve fome, mas perceba que quando elas retornam, o período em que elas chegam era o período da colheita das cevadas. Pode ser que eles ainda estavam vivendo um período até de escassez, mas tinha algo para colher. Então perceba, se Noemi tivesse permanecido em Belém, talvez, queridos, ela não teria perdido seu marido, seus filhos. Houve um período de escassez, mas o período da colheita chegou. Então existem situações de adversidade na nossa vida que nós não podemos fugir. Nós precisamos permanecer. Enfrente essa luta que se estabeleceu na sua casa. Olhe bem nos olhos dela. Diga para essa batalha que você está atravessando que maior é o Deus que está com você. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da peleja, pequena será a tua força. Ei, você não é um covarde. Deus não aposta em covarde. Deus não te capacitou para você fugir na hora em que as coisas ficarem difíceis. Você não é alguém que vive a depender das conveniências. Você é alguém que Deus plantou para mudar a atmosfera do lugar que você está. Você é alguém que Deus capacitou para que você seja um agente de transformação. Você será alguém que Deus vai usar para mudar essa história da sua casa, da sua família. A Bíblia vai nos dizer que elas chegaram no período da cega. Olha só. O que nós observamos no texto, e aqui eu concluo, que muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo situações na nossa vida, um drama se estabelece na nossa vida, porque nós somos imprudentes, nós tomamos decisões sem orar, nós tomamos decisões sem consultar a palavra de Deus, nós tomamos decisões baseado
numa lógica humana que se pauta pelas circunstâncias, nós tomamos decisões, queridos, e depois queremos que Deus aprove as decisões que tomamos, e aí as coisas não saem como a gente espera, e a gente começa a dizer como Noemi: o Todo-Poderoso descarregou a sua mão contra mim. Perceba, ela entende que o sofrimento que ela está atravessando não era culpa deles, porque tomaram decisões equivocadas. E aqui eu já aprendo a segunda razão pela qual pode gerar na nossa vida um drama, que é a precipitação. Então perceba, primeiro, a primeira razão é a imprudência, porque ele sai sem consultar a Deus, ele sai a peregrinar, e quem sai a peregrinar sai sem destino certo, sai fazendo tentativas, e você não pode brincar com a sua vida, queridos. Oportunidades vêm e vão, e se você muitas vezes for imprudente, leviano, você pode comprometer toda a sua história, a história da sua família, a história dos seus filhos, a história dos seus negócios, da sua empresa, do seu casamento. Então ore a Deus, peça conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Fale com alguém mais experiente, diga ao seu pastor: meu pastor, eu estou atravessando essa situação, me ajude, ore por mim, me dê uma direção, me dê um conselho, me dê uma palavra de Deus. Eu preciso, pastor, de uma palavra de direção, porque se eu tomar decisão no momento da dor, da aflição, do problema, da dificuldade, eu vou colocar toda a minha trajetória em risco de perdas irreparáveis, que foi o que aconteceu com Noemi. E o segundo motivo que pode nos fazer, queridos, gerar um drama na nossa vida é a precipitação. O ser humano é assim, meus amados irmãos. Quando Deus diz para ele: espere, ele sai. Aí quando Deus fala: saia, aí ele quer ficar. Você entende como que nós somos? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas? Perceba que eram para eles permanecerem em Belém. A fome se estabeleceu da mesma forma que ela se estabeleceu. Ela não vai permanecer. Meu amado, não tem dor que dure para sempre. Não tem adversidade que dure para sempre. Essa luta que você está passando, em nome de Jesus, eu quero declarar que ela já está acabando. Mas fique no lugar onde Deus te plantou. Não saia da casa do pão. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia aonde Deus tem abençoado a sua família. Não saia aonde você tem estado ao lado dos seus filhos, do seu esposo, do seu marido. Porque esta é a maior riqueza que você tem. Escute, nenhum bem financeiro, nenhum sucesso na vida profissional substitui o sucesso da sua família. Que Deus te abençoe. Ore, não tome decisões precipitadas. Eu concluo dizendo: muitas vezes, quando nós nos precipitamos e tomamos decisões equivocadas, o grande problema é que nós temos dificuldade de reconhecer. Achamos que estamos vivendo tudo aquilo por causa das pessoas, da circunstância e até de Deus. E não reconhecemos que, na verdade, muitas vezes nos precipitamos e muitas vezes nós somos imprudentes. Perceba uma coisa: Noemi, ela, em um momento, ela caiu em si. Ela entendeu: eu não posso permanecer em Moabe. Depois que aqui cheguei, eu só sofri perdas irreparáveis. O que ela fez? Ela decidiu voltar. Tem hora que você tem que enfrentar a humilhação, mas desta humilhação vai gerar um tempo de paz e de restauração sobre a sua casa e sua vida. Se você puder, depois ler esse texto, o final é lindo. A Bíblia vai nos dizer que Ruth, a sua nora, ela vai se transformar num instrumento de restauração para a história de Noemi. É como se Deus estivesse dizendo: Noemi, eu estou transformando o mal em bênção. Amém?
Deus te abençoe. Se você foi edificado por essa mensagem, compartilhe com alguém que você entende que precisa ouvi-lo. Se você foi ministrado por essa mensagem, curta. Se você foi ministrado por essa mensagem, comente. Nosso propósito aqui é ser um canal de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Que a paz do Senhor esteja com você.